Existe cena mais terna do que uma mãe amamentando seu próprio filho? No entanto, é cada vez menos comum observarmos cenas assim, uma vez que menos de 40% das mulheres conseguem amamentar exclusivamente o seu filho até o 6º mês de nascido, o que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. O tempo médio de amamentação exclusiva no Brasil é de apenas 54 dias. Porém, uma pesquisa realizada com mais de 13 mil mulheres de 9 países diferentes apontou que 93% das mulheres brasileiras referem sentir culpa por não poder amamentar seus filhos. Mas o que será que está acontecendo então? Por que será que as mulheres, mesmo entendendo a importância e sentindo por vezes até culpa, não estão amamentando mais os seus bebês? Dor, sensação de que o seu leite é insuficiente, necessidade de retorno ao trabalho, falta de sono, falta de apoio profissional e familiar. Essas são algumas das causas apontadas para o abandono dessa prática, que é tão benéfica tanto para mães como para os bebês. Nosso sábio Criador, ao declarar o seu imenso amor por nós, pergunta se é possível a uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama. Por isso é que se faz importante a pergunta: o que é preciso fazer para que mães e bebês possam voltar a desfrutar da alegria de amamentar? Benefícios e desafios da amamentação. Esse é o tema do programa Vida Viva, que começa agora. Seja extremamente bem-vindo ao programa Vida Mais Viva, que está no ar a partir de agora. Como eu sempre digo, nós estamos tão felizes pela sua presença, pela sua companhia de todas as semanas, porque você fica aí desse ladinho da tela, nos assistindo e não só fica aí, você conversa com a gente. Nós gostaríamos já de mandar um beijo carinhoso para vocês todos que têm interagido conosco. E quero fazer um convite para você que ainda não conversa, não interage com a gente, que você possa conversar das suas ideias através das nossas redes sociais, através do Facebook, através do nosso canal no YouTube. Lá também tem todos os programas anteriores. Se você achou que algum programa foi interessante, quer indicar para alguém, quer compartilhar, você é nosso divulgador, você ajuda a divulgar as coisas que a gente fala aqui e que são relevantes e importantes para o bem-estar total. Como você viu na abertura, nós vamos falar hoje sobre amamentação, dificuldades, desafios, e você de repente não está amamentando, mas um dia vai, ou conhece alguém que está tendo algum problema com essa área, ou você está gestante, você pode assistir esse programa, tirar suas dúvidas, e se acabar esse programa você ficar com mais alguma dúvida, escreve para nós vamos ajudar você a sanar todos os seus problemas. Para isso, nós trouxemos a enfermeira obstetra Camila Redezucchi Rocha e, além de enfermeira obstetra, ela é consultora em amamentação, por isso está aqui para falar sobre esse assunto. Tudo bem, Camila? Tudo bem, um prazer estar aqui. Fala um oi para quem está nos assistindo. Oi, é um prazer estar aqui com você, espero que a gente possa aproveitar bastante esse programa. É isso mesmo. E aí, como tem bastante coisa, eu já vou começar te perguntando: por que é importante amamentar? A amamentação do ponto de vista físico para aquele bebê, então ele previne infecções respiratórias, previne os quadros de diarreia, que a gente sabe que na primeira infância é algo que causa muita morte, né, por conta da desidratação. Também ajuda aquela mãe que está amamentando a evitar o câncer de mama, o câncer de ovário. Na criança, de novo, então, também vem causar aí, que a gente sabe que os estudos mostram, que vai prevenir a diabetes no futuro, tem uma relação com a diminuição do colesterol ruim. Então tem toda uma questão física, um conjunto de benefícios físicos, de benefícios físicos, exato. E também tem a questão psicológica, emocional, né, daquele vínculo entre mãe e bebê, da questão a criança passa por várias fases, né, então ela está numa fase oral, que a gente pode falar, e essa amamentação contribui para vários fatores psicológicos do vínculo entre a mãe e o bebê, do desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então a amamentação ela é muito importante, além de, claro, ter os anticorpos que passam para o bebê, prevenir alergias, que isso a maioria das pessoas já sabe. Todas as mulheres podem amamentar? Porque eu costumo ouvir muito essa questão assim: eu não tive leite, meu leite secou, eu não consegui amamentar. Parece que é uma coisa muito comum. Como que é? Em tese, a maioria pode amamentar. Claro que por algumas questões pontuais, e aí deveria ser avaliado caso a caso, né?
mas a maioria das mulheres podem amamentar sim. Então, assim, a gente sabe que muitas saem da maternidade, especialmente se é o primeiro filho, se não teve uma experiência anterior de amamentação satisfatória, então tende a esse segundo filho também não ser muito bom. Mas quando é o primeiro filho, que ela não tem experiência nenhuma, ela geralmente sai da maternidade, se ela ganhou o bebê na maternidade, ela sai de lá com uma prescrição de fórmula. Então, a gente sabe que a questão profissional, falta-se um pouco desse incentivo para a mulher falando assim, não, calma, vamos lá, vou te ajudar, você consegue, você é capaz. Porque a gente sabe que isso ajuda muito, né? Esse incentivo, essa rede de apoio para essa mulher. Mas não é isso que acontece. A gente sabe que outros fatores, como por exemplo, uma coisa que é muito comum, silicone. Eu tenho silicone, eu posso amamentar? Fiz redução de mama. Eu fiz redução de mama. Ou, o meu bico, né, o meu mamilo é invertido. Ou, assim, claro que algumas mulheres deveriam ser avaliadas pontualmente, como eu falei, mas a maioria isso não vai influenciar. Então ela pode sim amamentar. E o que a gente escuta muito é que, assim, a mídia, ela tende a criar nas mulheres uma falsa impressão de que amamentar é muito fácil. Então é como se fosse uma tomadinha, né? Você pega o bebezinho, pluga e tá amamentando, tá tudo bem. E não é assim. É importante a gente esclarecer para quem está nos assistindo. Quais são os principais desafios? Você falou que não é fácil e eu posso falar por experiência própria. Não é mesmo, viu, gente? É bonito, mas não é só de flores, né? Fala um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo sobre as dificuldades, as principais queixas. Por que as mulheres deixam de amamentar? Porque as mulheres que têm cesárea, geralmente o leite ele demora um pouco mais para descer, né? No termo popular, demora um pouco mais para descer. E no parto normal, quando esse bebê já está ali, a mulher teve aqueles hormônios, em tese seria mais fácil esse leite descer. Então já começa por aí. Mulheres que têm seus filhos de cesárea, que vão ter um pouquinho mais de demora daquela descida do leite, acabam se apavorando e achando que então elas não têm leite. Não veio até agora o leite, eu não tenho leite, eu não vou conseguir amamentar. Demora às vezes uns 3 dias, viu, pessoal? Exatamente. Só que essa espera é angustiante, porque tem toda uma questão da família, às vezes o marido vê o bebê chorando e para tentar ajudar, algo que é muito fácil é dar uma mamadeira de fórmula, porque esse bebê vai se acalmar e pronto, sabe? Ele estava com fome, então eu vou ajudar. Então essa é uma das principais dificuldades, né? Ter essa paciência de que o leite virá. Uma outra coisa que também a gente percebe que as mulheres reclamam muito é o tipo de bico, né? O mamilo. Então, assim, se o meu mamilo é invertido ou se eu não tenho muito, né, bico, então elas acabam achando que não podem amamentar, que não vão conseguir. É claro que para essas mulheres talvez seja um pouquinho mais difícil o começo e por isso elas precisariam de maior apoio, ou talvez de uma instrução melhor, mas elas também vão conseguir amamentar e a gente vê que isso também às vezes inibe a mulher durante a amamentação, entre muitas outras coisas, como por exemplo as fissuras mamilares, né, que é quando o bebezinho às vezes pega de forma errada, esse seio causa ali uma machucadinha e a mulher, não quero porque tá doendo, e é desconfortável, ninguém quer sentir dor. Muitas pessoas a gente escuta falando, não, dói mesmo, é assim mesmo, é normal. Não é normal. Então tem alguma coisa aí que precisa ser corrigida, que precisa ser alinhada, porque a amamentação tem que ser prazerosa, né? Mas você me fez pensar numa coisa importante. Tudo bem, não é para doer, mas uma vez que a fissura se fez, aí a gente suspende a amamentação? De forma alguma. Como é que é? A gente, hoje em dia, ainda bem, que a gente está bem avançado em algumas questões. Então, a gente nunca vai fazer nada contra a mulher. Se ela não quiser amamentar, a gente pode explicar, falar, mas é um direito dela. É lógico. Né? A gente nunca vai forçar ninguém a nada. Mas o ideal é que ela não pare de amamentar. Porque essa fissura, ela precisa ser apenas uma correção de pega, por exemplo, que a gente fala que é o bebê pegar certinho ali naquele mamilo. Talvez uma correção de pega já vai ajudar ela e já vai aliviar. Essas primeiras amamentações, então, vão ser um pouquinho dolorosas até que a feridinha cicatrize. E aí entram com outros tratamentos também, né? A gente também, ela indo ou no pediatra ou de uma consultora de amamentação que entenda e que vá orientar ela de como fazer, de como tem várias técnicas para cicatrizar melhor, para curar isso, mas não precisa suspender a amamentação, tudo se dá um jeito. Fala pra mim então, existe alguma situação que precise suspender? Por exemplo, mãe resfriada, precisa suspender? Sei lá, existe alguma situação em que a mãe seja falar, nesse momento eu suspendo? Não, na verdade não. São poucos ou raros os casos que precisam se falar assim, não, agora você não pode amamentar.
Na verdade, a amamentação ela tem que ser encarada como um benefício para as duas partes, Claro. tanto para quem está amamentando, né, para a mulher, como para esse bebê que está recebendo. Então, está resfriada? Não se preocupa, você pode continuar amamentando, o seu corpo está produzindo anticorpos, você está passando anticorpo para esse bebê, Vai passar né? vírus? Vai, mas vai Vai. passar os anticorpos também, né, pessoal? Faz parte, né? Então, assim, são coisas assim que a gente percebe que são dúvidas que surgem nas mulheres. Só que não é só nelas. Às vezes o profissional que está atendendo essa mulher, ele também se vê num momento que talvez ele não saiba. E tudo bem ele não saber. Mas o que a gente nunca pode falar para uma mulher, para você que está assistindo, pare de amamentar, né? Porque é melhor você parar de amamentar, não fale isso, né? Encoraje essa mulher, se você talvez não tenha o conhecimento, estude, busque outros profissionais, mas nunca desencoraje essa mulher para que ela pare de amamentar. Sabe uma outra coisa que eu, às vezes, penso que pode influenciar? A questão estética das mamas influencia nessa questão da amamentação ou não? Porque às vezes a mulher pensa, depois que parar de mamar, a minha mama vai ficar bem diferente, não vai ser mais bonita como antes. Isso é motivo, ou existe relação mesmo com a mama mudar, sempre vai ficar feia, vai precisar de um cirurgião plástico? Como é que é? De fato, isso preocupa muito algumas mulheres, né? Porque, claro, a gente também quer ficar bonita, né? Faz não é parte. porque ficou mãe que muito ao contrário. pode ir tudo pro buraco. Muito ao contrário, a gente também, né, tem essa parte estética. E isso realmente acaba deixando algumas mulheres muito preocupadas. Mas o que a gente tem que entender é que isso é um mito. As mamas, claro que tem uma mudança no tecido, mas elas não vão ficar flácidas e caídas só por conta da amamentação. Então, isso é um mito. Acontece uma mudança, claro, mas isso é natural. Nós vamos envelhecendo, a gente vai mudando. É o que eu tenho na minha prática, é o que eu tenho percebido. A mama, ela não é por conta da amamentação, é por causa do envelhecimento que se dá, que eu tenho percebido as principais mudanças. Porque a mulher que não amamenta também, a mama vai mudando e vai envelhecendo, e aí é uma coisa com a qual algumas decidem conviver, outras decidem mudar. Mas aí só você é que vai poder dizer, É exatamente isso, não por conta da amamentação, não é o fator amamentar ou não, né? Então, não... E agora eu gostaria que você deixasse, claro, e dissesse para quem está nos assistindo quais são as principais diferenças entre o leite materno e o leite de fórmula. Porque, claro, existe diferença e quem amamenta e às vezes experimenta dar uma mamadeirinha, e você que assiste a gente com certeza já notou isso, tem bastante diferença até na criança mesmo, né? Quais são as principais diferenças de composição e que impacto isso causa nos bebês? O leite produzido pela mãe, ele tem uma composição muito perfeitinha para aquele bebê que ela está amamentando. É importante falar disso porque muitas mães têm aquela tal da amamentação cruzada, né? Então eu vou lá e amamento o filhinho da minha vizinha. E quando, na verdade, alguns estudos mais recentes já nos mostram que a saliva do bebê, olha como Deus é incrível, né? A saliva do bebê se conecta a receptores no seio da mãe, então aquele leite vai direto para aquele bebê, para as necessidades dele. Então, de repente, ele precisa um pouquinho mais de lactose, que é o açúcar que tem no leite, então vai produzir um pouquinho mais. Ou um pouquinho mais de anticorpos, então vou mandar um pouquinho mais. Então, é importante frisar isso. Isso nunca vai acontecer na fórmula, porque a fórmula vai ser sempre o mesmo padrão para todos que receberem. Então, não tem essa adequação de conforme a necessidade daquele bebê. Além disso, tudo aquilo que eu falei no começo, que o leite materno previne, já tem alguns estudos que mostram que as fórmulas causam. Então, maior índice de obesidade na vida adulta, maior índice de colesterol ruim na vida adulta, né? Então, não ajuda na questão cognitiva, né? Então, as crianças que foram estudadas, que receberam o leite artificial, elas é o mesmo padrão. E a criança que recebeu o leite materno, ela tem um QI mais avançado, a fórmula já não causa isso. Além disso, a gente tem muita questão da fórmula ter um excesso de, nem tanto a fórmula, eu diria mais o leite de vaca, um excesso de proteína. E esse excesso de proteína pode ser prejudicial para esse bebê na questão dos rins e tudo mais. Então a gente sempre tem que ponderar, né? Realmente é necessário entrar com a fórmula? E se é necessário entrar com a fórmula, quanto antes eu posso voltar a amamentar esse bebê? Né? Porque de fato a fórmula vai causar vários problemas, às vezes não causa no momento, mas pode causar lá na frente. Agora, uma coisa que causa no momento, que preocupa muito o pai e a mãe, são os gases. Já é comprovado de que bebê que mama fórmula, ele vai ter mais gases do que o bebê que mama no leite materno, né? Então, assim, isso preocupa muito, é uma coisa que acontece na hora, então é bom a gente frisar isso também.
Toda vez que a gente vê um bebezinho amamentado exclusivamente pela mãe, sempre tem alguém para aparecer e falar assim, esse bebê ainda tá com fome, esse bebê acorda muito e chora muita noite. Se você der uma mamadeira para ele, eu tenho certeza que ele vai dormir a noite inteira. E de fato acontece. Por que que o bebê que mama a mamadeira, ele dorme a noite inteira e o bebê que mama no seio materno, ele acorda mais ou a gente tem a impressão de que ele chora mais, ele quer mamar mais? Por que que isso acontece? Essa é uma percepção que não é só minha. Por que que isso acontece, Camila? Acaba até virando verdade, né? Porque as pessoas veem e acham que é verdade. De fato, ele estava com fome. Então, assim, a primeira coisa é que o bebê, ele não chora só por fome. Então, isso é importante a gente passar, porque o bebê não chora só por fome. Então, o bebê, às vezes, ele precisa de acalento, de carinho. Bebê, ele não sabe falar. Então, o choro é a única forma de comunicação. Então, a primeira coisa, nunca olhe para o teu filho só como um depósito de comidinha. Olhe para ele como um ser humano em fase de desenvolvimento. Se ele está chorando, o que ele precisa? Ele está chorando por fome? Ou ele quer ficar próximo de mim por alguma insegurança? Ou talvez seja outra coisa, né? Então, a gente sempre vai fazer essa escalinha de primeiro eu vou pegar o bebê, eu vou ver se realmente é fome, eu vou ver o que ele tem e vou, aos pouquinhos, dando para ele conforme a necessidade daquele momento. Acontece que o leite materno, ele é leve, é um leite que não tem tanto peso e o estômago do bebê é pequenininho. Então são duas coisas. A primeira, geralmente as fórmulas, elas são dadas para aquele bebê de uma forma passiva. Quando o bebê está no seio e está mamando, ele mama o quanto ele quer. Então ele está ali sugando o seio da mãe, é uma forma de alimentação ativa, ele está participando daquele momento. Então, quando ele não quer mais, geralmente ele solta o seio e ele não quer, não adianta, né? Isso não acontece muito na fórmula. Por ser uma alimentação passiva do bebê, por às vezes ser dado na boquinha dele, ele não precisa fazer tanto esforço para sugar, já cai direto na boca, ele vai recebendo. E a gente vê bebês que têm um estômago com uma capacidade de 30 ml, por exemplo, um recém-nascido, recebendo às vezes 120 ml de uma vez. Exato. Então isso vai pesar no estômago dele e ele, lógico que ele vai dormir. O pobrezinho às vezes está lá a noite inteira. Pra ele é que nem uma feijoada. É uma feijoada. Cai naquele estômago, o bichinho dorme a noite inteira. Mas não quer dizer que ele estava chorando por fome ou que realmente, olha só, a fórmula saciou a fome dele. Não, na verdade ele só tá cheio de leite, mais do que a sua capacidade. E isso as mães veem que o bebê, às vezes, que mama fórmula e mama muito a mais, ele regurgita muito mais. É verdade. Né? Então ele tá sempre botando aquele leite em excesso para fora e aí dorme muito. Então, assim, não é que o bebê que mama no peito, ele vai ter mais fome ou porque o seu leite é fraco, porque isso não existe leite fraco. Na verdade, tem que se entender que isso é uma alimentação ativa. Então, o bebê está participando desse momento. Ele vai comer e vai mamar o quanto ele quer. E isso é muito importante, você né? Vai ficar mais tranquilo a partir do momento que você vê que ele vai ganhando peso da mesma forma, né? Vai crescendo, vai ficando esperto. E aí você pode ter certeza que seu leite não é fraco. Tá tudo certo, tá desenvolvimento cognitivo tá ok, tá crescendo, tá ganhando peso. Tá indo. E é legal a gente falar que existe uma fase, que são os 3 meses, que essa amamentação, ela muda. E às vezes as mães não entram com a fórmula no começo, vão entrar com 3 meses. Porque o bebê, nesse tempo de 3 meses, a gente fala que é o término da esterogestação. Isso. Até 3 meses como se fosse uma gestação fora do útero. O quarto trimestre, né, da gestação. É, o quarto trimestre da gestação. Então, com 3 meses, acontecem muitas mudanças nesse neném. E uma das coisas é a mudança no padrão da sucção do leite. Ele está mais esperto, ele já aprendeu a mamar. Então, às vezes, em 5 minutos, ele mama, verdade. Acabou. E aquela mãe, como assim esse bebê já mamou? Não é possível que em 5 minutos é ficava 40 antes. E aí acha que o bebê, então, está passando fome ou que o leite dela não está produzindo adequadamente e entra com a fórmula. Mas não, é algo esperado. Existe algum preparo que a gestante, a pessoa que está nos assistindo, que está esperando um bebezinho, ela tem que fazer algum preparo para amamentar ou não? Físico, não. Não existe evidência científica, não existe estudo que comprove que o preparo da mama vai ajudar na amamentação depois. Então isso, antigamente falava-se muito em passar bucha, tomar banho de sol, mas foram feitos estudos e não tem evidência que comprove que isso vá fazer com que a mulher consiga amamentar melhor. O único preparo que eu acho que é interessante seria mais da parte, então, psicológica, né, emocional, de pesquisar, buscar entender do assunto, se preparar, né, nessa questão mesmo mais... tirar as dúvidas, conversar com quem já amamentou. Exatamente, né? Mas física não tem nenhum preparo recomendado.
Agora eu gostaria que você falasse, porque assim, a pessoa que está nos assistindo ouviu tudo que a gente falou e falou assim, eu acho que isso é importante, eu gostaria de fazer isso pro meu bebê, mas eu já caí na tentação de oferecer fórmula e ele amou e agora, vendo todos esses benefícios, eu gostaria de voltar. É possível voltar ou não? É possível Como é que voltar. É possível voltar. Enquanto houver uma mãe disposta e um bebê que está ali preparado, esperando esse leite, é sempre possível. E para isso a gente fala da relactação, da translactação. Então, você precisaria buscar ajuda, né, de um profissional para poder te orientar mais de pertinho, mas é possível através desse método que a gente chama de relactação, ou se a mulher conseguir ordenhar o próprio leite, pôr o leite para oferecer para o bebê não mais na mamadeira, translactação. Então é possível, né? Não perca as esperanças. Se você tem vontade e ainda quer amamentar, você pode sim, busque ajuda que você vai conseguir. Até uma curiosidade para você, até se você é mãe adotiva, você pode amamentar o seu filho se assim desejar. E agora a nossa conversa, a gente não tem mais muito tempo, eu só queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e também falasse sobre a questão do apoio familiar. Como a família pode ajudar essa mulher a tomar essa decisão? Bom, você que está nos assistindo, você que é mãe, ou você que tem aí uma mãe que você conhece, está precisando de ajuda, o apoio familiar ou o apoio das pessoas queridas é muito importante. Nós, mulheres, precisamos resgatar aquilo que se fazia muito tempo atrás, aquela rede de apoio. Não mais criticar, não mais apontar o dedo, mas acolher e dizer, você consegue, você é capaz de amamentar, confia no teu corpo, eu tenho certeza que você vai conseguir. Obrigada, viu, Camila, pela tua presença, pelas tuas orientações. Com certeza nós crescemos bastante. E agora eu gostaria de falar com você que assistiu essa entrevista até o final, ficou desejoso de amar seu filho também dessa forma. Eu quero te dar um conselho, que você possa amamentar. Não é à toa que comece com amar, porque amamentar também é uma forma de amar. Que você possa viver isso na sua vida e para o seu filho. Fique agora com uma mensagem espiritual carinhosamente, especialmente preparada para você. Até a semana que vem! Maravilhoso estar com você mais uma vez aqui no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E nós agradecemos mais uma vez a doutora Mari pelas grandes e importantes informações que ela nos trouxe, deste amor de uma mãe para com seu filho, este momento especial, maravilhoso, esplêndido, que é uma mãe amamentar o seu filho. Entretanto, hoje eu quero vos falar a respeito de um outro tipo de amor, superior a esse amor. É o amor de Deus para conosco, o amor que Deus tem por você, o amor que Deus tem por mim, mesmo diante de um mundo pecaminoso, mesmo diante de problemas diversos que nós vivemos constantemente. Quando nós olhamos a vida através de vidros quebrados, nós podemos sentir este amor de Deus por nós, um amor imensurável do Senhor por nós. Querido, e o que a palavra de Deus nos diz a respeito deste amor? O que a Bíblia nos fala a respeito deste amor maravilhoso? Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías capítulo 49 e nós leremos o verso 14 e o verso 15. E veja o que está escrito na palavra de Deus. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Observe o texto bíblico. Veja o que o texto bíblico está nos dizendo. A palavra de Deus está nos dizendo que Sião estava em dúvida. O povo de Israel estava em dúvida a respeito do amor de Deus. Veja que no versículo 14, Sião diz, o Senhor me desamparou, uma afirmação, o Senhor esqueceu-se de mim. Em algum momento você já se sentiu esquecido por Deus, por causa dos problemas que você tem vivenciado? Em algum momento você se esqueceu que esse Deus maravilhoso, Ele te ama? Ou nós esquecemos que esse Deus nos ama, ou esquecemos daquilo que Deus fez por nós, na nossa vida, no nosso ser? Querido, nós temos diversos problemas na vida, diversas dificuldades na vida,
Nós temos obstáculos constantemente nesta caminhada que nós vivenciamos nesta terra. E todos estes obstáculos podem fazer com que nós nos esqueçamos deste amor que Deus tem por nós. Mas a Bíblia nos diz que ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu único filho que mama, jamais Deus se esquecerá de nós, jamais Deus se esquecerá de você. De repente eu esteja falando a alguém hoje que perdeu o seu filho, alguém que nesta semana sepultou a sua criança e está se perguntando por que aconteceu isto comigo, por que Deus fez isso comigo, porque nós vivemos diante destas circunstâncias negativas da vida. Quando Jesus contou a parábola do joio e do trigo, Jesus disse: o inimigo fez isso. Deus, em seu imensurável amor, e se entristece quando você se entristece. Deus chora com o seu choro. Deus se alegra com a sua alegria. Por isso que Jesus Cristo veio a esta terra, para lhe dar esta esperança de um amor eterno, de um amor que transforma, de um amor que traz paz ao nosso coração. Você está sem paz hoje? Você está vivenciando momentos difíceis na sua vida? Não existe mais esperança no seu coração? Lembre-se que a pior morte é quando se perde a esperança. E quando não existe mais esperança e só existe dor na nossa vida, é a grande oportunidade que nós temos para conhecer este amor de Deus por nós, este amor único do Senhor por nós. Você entregaria seu filho por alguém? Você entregaria a sua filha por alguém? Deus entregou o seu único filho por você. Deus entregou o seu único filho, Jesus Cristo, por mim, para que eu tenha paz, para que eu tenha alegria, para que eu seja completo através da plenitude de Deus na minha vida. Por isso, entregue a sua vida a Jesus, conheça este amor maravilhoso e sinta a paz que o Senhor quer lhe dar. Meu querido, um grande abraço, tenha esta paz e que você seja repleto pelo poder de Deus e até a próxima.